Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre juros simples, né? E o que vem a ser juros simples? Esse conteúdo, pessoal, ele cai bastante nas provas aí fora, mas é um conteúdo muito tranquilo, muito fácil para vocês pegarem, tá certo? Essa palavra juro, né? Você já deve ter ouvido com frequência no seu cotidiano, né? Porque juro, pessoal, é a quantia que você paga a mais por um valor que você tem. Então, o que acontece? Se você pega um valor emprestado, a pessoa vai te cobrar juro. E aí é um valor a mais que você está pagando, além do que você está devendo. Normalmente, né, quando você compra uma casa, um carro, tá, financiado, você está pagando a mais. Pela demora que você está tendo que pagar aquele bem, ele vai te cobrar um juro, tá? Então, ao tomar um empréstimo em dinheiro, ou comprar um bem financiado, né, pagamos uma quantia ao credor. Credor é o banco, normalmente, é quem está te vendendo aquele carro, é quem está te vendendo aquela casa, tá? É quem está te emprestando o dinheiro. Além do valor emprestado ou financiado. Então, você vai pagar o que você está devendo a ele, mas você vai pagar o quê? Uma quantia a mais por isso. Essa quantia é o que nós chamamos de juro, tá certo? O que você está pagando a mais por aquele bem que você está adquirindo. Quando a taxa incide apenas na quantidade emprestada, dizemos então que se trata de juros simples. O juro composto é outra história que a gente vai falar semana que vem. Mas hoje no juro simples, tá? Vai ter o quê? Uma taxa, e essa taxa é que vai aumentar esse valor, né? Onde está baseado aí o valor que você tem que pagar pelo que você pegou emprestado, tá? Então, quando essa taxa ela fica somente na quantia que você está emprestando, dizemos que se trata de juros simples. Eu acredito que vai ficar mais fácil se a gente colocar aqui um exemplo para facilitar as coisas para vocês. Uma pessoa fez um empréstimo de R$ 1.800. Então, ela foi lá e pegou um empréstimo de R$ 1.800. Como que ela vai pagar? Em 10 parcelas. O que seria correto, amigavelmente, é você o quê? Pegar esses 1.800, dividir por 10 e pagar essa quantia, certo? Mas não, no mercado financeiro vai ter uma quantia a mais, porque o banco tem que ganhar dinheiro com isso, né? Então, essa quantia é baseada na taxa, tá? E essa taxa, ela vem normalmente ao mês ou ao ano. E já já vocês vão entender melhor isso. Então, a pessoa fez um empréstimo de R$ 1.800, que vai ser pago em 10 parcelas, incluindo 5% de juro ao mês, sobre o total emprestado. Então, você, claro que vai pagar essa quantia, mas você vai pagar a mais, tá certo? Quem é quem nessa situação aí? E é importante a gente identificar, tá? Juro, pessoal, é o pagamento pelo empréstimo. Então, é como se você estivesse pagando a mais por aquilo que você já adquiriu no empréstimo, tá? Capital inicial. Capital inicial é o valor que você pegou emprestado, tá? Montante. Montante é quando você vai pagar isso ao banco. Então, você paga o juro, mas também você paga o valor que você pegou emprestado. Por isso que é a soma do capital inicial com o juro. Isso é montante. E a taxa, pessoal, é o quê? É a razão, tá, do juro pelo capital inicial nessa ordem em determinado período. Aqui pareceu um pouco complexo, mas é bem tranquilo de vocês entenderem. Basta ir lendo a questão e separando os dados, tá certo? Juro é o que você está pagando a mais pelo que você está pegando, pela quantia que você está pegando. Capital inicial é a quantia que você está pegando emprestado. Montante é o valor que você vai pagar, tá? Por ter pegado esse empréstimo. Então, você paga o juro e o capital inicial tudo junto. E esse juro, ele é contabilizado como? A partir da taxa, né? Aí você vai descobrir quanto que você vai pagar no final, tá? Então, toda vez que você for resolver uma questão de juros simples, você vai ter que separar os dados.
como eu fiz aqui do lado, nessa transação, ou seja, esse comércio aí financeiro, quem seria o capital inicial? A gente só representa pela letra C. Capital é o que você está pegando emprestado. Juro. Em cima dessa quantia aí, tá? Você vai pagar um juro. E qual é a porcentagem desse juro? É de 5%. Então, você vai calcular 5% de 1.800. Só que quando você calcula 5% de 1.800, tá? Que vai dar 90, é só de um mês. Então, por mês você está pagando R$90, né, de juro. Mas não é por mês. São 10 meses. Então, a gente tem que multiplicar por 10. Então, só nessa transação você está pagando R$900 de juro. Então, você está pegando 1.800 e você vai pagar R$900 de juro. Tá certo? E qual é o valor que você vai pagar? Você vai pagar o valor do empréstimo e o juro. Então, é só fazer a soma. Então, você vai pagar R$2.700. Essa taxa, como é que chegou nessa taxa? Você vai pegar o valor do quê? Olha só o que ele fala. É a razão, você está dividindo o juro pelo capital inicial. Lembra que eu falei agora há pouco sobre esses 900? Ó, a gente multiplicou por 10. Mas eu quero só em um mês. Em um mês eu vou dividir por 10, né? Então, por mês, eu estou pagando R$90 de juro. Então, eu pego esses R$90 e divido pelo meu capital inicial. E aí, eu chego na minha taxa que está ao mês. Esse símbolo aqui, gente, A.M, significa ao mês. Tá certo? Então, é muito tranquilo de vocês resolverem o cálculo, tá? Mas como fazer isso? Ó, já tá tudo pronto aqui, ó. Quando eu calculei o juro, né, eu multipliquei por 10 porque eram 10 parcelas. Se é um mês só, basta multiplicar, como a gente já vinha fazendo nos cálculos anteriores, né, de porcentagem. Você vai pegar, calcular 5% em cima desse valor do empréstimo. Mas como eram 10 parcelas, eu tenho que multiplicar por 10. Isso te leva a pensar em o quê? Generalizando, a gente consegue montar uma fórmula. Como que seria essa fórmula? Essa daqui, ó. O juro, pessoal, é o quê? É o capital vezes a taxa, vezes o tempo. Exatamente como eu fiz aqui, ó. Vamos separar os dados aqui, ó. Capital, taxa, tempo. Só que está na ordem invertida, já que é um produto e a ordem aí desses fatores não vai alterar o resultado. Então, capital é o quê? É o valor que você está pegando emprestado. É pegando emprestado ou que você está aplicando, né? Também você pode aplicar um dinheiro e vai esperar render juros, né? Então, é o capital inicial. A taxa é quanto que isso está rendendo. Essa taxa, ela pode vir ao mês, ao ano, tá? Ao bimestre, ao trimestre, pode ser de várias formas que ela pode vir. E aqui é o tempo. E como eu até já adiantei, esse tempo pode ser ao ano, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, tá certo? Mas é importante a gente entender o quê? Que a taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade, tá? No decorrer dos exemplos eu vou explicar isso melhor para vocês. Com essa fórmula, a gente consegue calcular o juro. Mas não se esqueça que você vai pagar o juro, mas também o que você pegou emprestado, ou seja, o montante. Montante é o capital, ou seja, o valor que você pegou emprestado, o valor que você está investindo, tá? E somado com o juro, que é o que está incidindo, né, em cima por mês ou por ano, que você está pagando a mais. Tá certo? Pessoal, aqui eu tô falando muito de empréstimo, porque é o que é mais usual, né? A gente pagar juros em cima de empréstimo. Mas pode ser um capital aplicado, né? Você quer que renda. Pode ser um carro, pode ser uma casa, tá? Então, o que for o ponto de partida inicial é o que a gente chama de capital. Então, você quer comprar um carro à vista por 20 mil. Mas aí você não tem esses 20 mil agora, você vai ter que pagar parcelado. Só que a pessoa está perdendo
né, dinheiro com isso, se for esperar você para poder pagar esses 20 mil. Então, o que ela faz? Ela coloca uma taxa de juro. Aí você não vai pagar mais 20 mil, você vai pagar 22 mil, 23 mil, isso depende da taxa, tá certo? Então, é isso que acontece no mercado financeiro aí, tá bom? Vamos resolver alguns exercícios para vocês entenderem melhor como funciona e como é simples. Eu esqueci um detalhe aqui que é importante, tá? Algumas questões de vestibular aparece muito esse termo aqui, ó, ano comercial, mês comercial. Por quê? Porque, gente, vamos falar de mês. Tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias, incluindo os finais de semana, feriado. Só que não tem como a pessoa montar um contrato de empréstimo, um contrato de carro e ficar analisando mês a mês. Ah, tal mês tem 20 dias úteis. Não, outro mês tem 23 dias úteis, 24 dias úteis. Não tem como. Então, dentro do comércio financeiro, né, do mercado financeiro, eles travam isso daí. Então, mês no mercado financeiro tem 30 dias, não tem 31 não. É 30 dias. E o ano não tem 365, tem 360 dias, tá? Então, quando for citado dentro de algumas questões esses termos, é isso que significa, tá? Então, você não precisa ficar pensando se o mês é de 31, se é de 28, ou se ele só está pegando os dias úteis, tá? Não precisa pensar assim. Mês no mercado financeiro é sempre 30 dias. Ano no mercado financeiro é sempre 360 dias, tá certo? Vamos fazer exemplos, pessoal, para ver como é que a gente vai sair aí? Então, primeiro exemplo, lá do livro de vocês mesmos, tá? É o exemplo 20. Um capital de R$ 2.400 foi aplicado durante 5 meses à taxa de juros simples de 2% ao mês. Letra A. Qual foi o juro simples produzido nesse período? Letra B. Qual foi o montante acumulado nesse período? Como eu disse, sempre separe os dados. Olha só, ele começa falando aqui ó, sobre capital inicial. O capital inicial é 2.400. Esse dinheiro foi aplicado. Por quanto tempo? 5 meses. Qual foi a taxa? 2% ao mês. Como que você vai anotar tudo isso? Qual foi o juro? Então, eu não sei qual foi o juro, mas eu sei que o capital é 2.400. Por quanto tempo? Por 5 meses. Qual foi a taxa? A taxa, 2% ao mês. Como eu adiantei para vocês agora há pouco, né? Tempo e taxa tem que estar na mesma unidade, ó. 5 meses, deixa eu só mudar a cor aqui, ó. Meses e meses. Sempre tem que acontecer isso, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe importantíssimo aí, tá? Taxa e tempo tem que ser igual, tá? Sempre na mesma unidade de tempo, tá? Mas, professora, basta pegar esse 2% e já jogar lá direto na fórmula? Não, pessoal. A gente tem que sempre usar a taxa unitária. Então, sempre use dessa forma. E, claro, vou colocar aqui, mas eu sei que vocês já sabem, né? Que isso é a mesma coisa que 2 sobre 100. E aí, isso é a mesma coisa de 2 centésimos. Vamos ao cálculo. De acordo com o que eu expliquei para vocês, juro é capital vezes taxa vezes tempo. Juro é igual ao capital, que é 2.400, vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo, que é 5. Somente isso. E agora é só multiplicar. 2.400 vezes 2 centésimos vezes 5. Então, a gente tem R$240 de juros, tá? Ou seja, você está aplicando 2.400 e está rendendo R$240. Somente isso. Bem simples, tá? Agora ele fala assim, qual foi o montante acumulado? Ou seja, qual é o valor que você vai receber no final? Montante é sempre capital mais juro. Nesse caso, é o valor que você está aplicando, 2.400, mais o valor do juro, que é 240.
Logo, esse montante aí, pessoal, vai ser de R$ 2.640. E acabou a questão aqui. Bem tranquilo, bem simples, tá certo? Então, é a aplicação de fórmula. A gente só tem que ficar atento aos detalhes, né? Questão do tempo, tá? Isso é importante, sempre tem que estar na mesma unidade, tá? E não se esqueçam de dividir, porque a gente usa a taxa unitária, tá bom? Vamos lá, o exemplo 21, também lá do livro de vocês. Durante quanto tempo um capital de R$ 600 aplicado a uma taxa de 1,8% ao mês produz um juro simples de R$ 54? Vamos lá, separando os dados. Capital inicial foi R$ 600. Esse dinheiro foi aplicado a uma taxa de 18% ao mês. E ele produz um juro de R$ 54. Então, eu quero saber quanto tempo. E isso vai ficar assim, ó. Quanto tempo? Não sei. O capital ficou investido. O capital era de R$ 600, tá? Qual foi a taxa? De 1,8% ao mês. E aí ele rendeu um juro de R$ 54. Tá certo? Ele quer saber quanto tempo que tem que ficar aplicado esse dinheiro. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juro é R$ 54, capital é 600. Olha, cuidado com essa taxa, ó. Pega esse valor, 1,8 sobre 100. 1,8 sobre 100 é a mesma coisa que 0,018. É esse valor que vem para cá. Cuidado para não esquecer de usar a taxa unitária, tá bom? Vezes o tempo. Olha aí, é o que eu quero saber. Perceberam, gente, que a sua aplicação de fórmula não tem mistério? Então, ficou aqui, 54 é igual a 600 vezes 0,018, 18 milésimos. Vai dar 10,8T. Eu quero saber o tempo. 54 sobre 10,8. Fazendo as contas, vocês descobriram 5. 5 o quê? 5 dias, 5 anos, 5 meses? Pessoal, observa a taxa. Lembra que eu falei agora que tem que estar sempre na mesma unidade? Então, se a taxa está um mês, então significa que você vai demorar 5 meses para adquirir essa quantia aí de R$ 54. Tá certo? Perceberam o quanto que é simples? Bem tranquilo? Vamos lá, próxima questão aí. Questão 22, lá do livro de vocês. Vamos lá, questão 22. Calcular o montante acumulado por uma aplicação de R$ 1.500 em juros simples a uma taxa de 17% ao ano durante 9 meses. Considerar o ano e o mês comercial. Então, esse ano e o mês comercial que eu falei com vocês agora há pouco. Vamos analisar essa questão, pessoal. Ele fala assim, calcular o montante. Então, a gente quer aquele M, capital mais juro. É isso que ele quer. De uma aplicação de R$ 1.500. O que é o R$ 1.500 nesse contexto? É o capital. Esse capital, ele foi aplicado a uma taxa de 17% ao ano. Por quanto tempo? 9 meses. Professora, tem erro de digitação aí? Não. Não tem, gente. É dessa forma mesmo. Olha o que está acontecendo. Ano e meses. Pode, gente, isso? Não. Tá diferente. Então, a gente tem que dar um jeito de ajustar isso daí. Como que você vai ajustar? Vamos lá por partes. Eu quero calcular o montante. Não sei qual é esse montante. Eu sei que o capital foi R$ 1.500. A taxa foi 17% ao ano. Quanto tempo ficou lá? 9 meses. Então, a gente já sabe que vai ter que fazer o quê? Uma alteração, uma transformação aqui. E como é que faz isso? Pessoal, tem um caminho mais simples e tem o que vocês mais amam fazer, que é a regra de 3, tá? O caminho mais simples, basta pegar 9 e dividir por 12. Afinal de contas, um ano tem 12 meses. Então, eu vou modificar aqui, ó. Eu vou deixar a taxa ao ano
e vou tirar esse mês daí e vou transformar em ano, para ficar tudo na mesma unidade, tá? Então, basta pegar 9 e dividir por 12. Professora, não entendi. Como é que faz com a regra de 3? Vamos lá, como é que faz com a regra de 3? Um ano tem 12 meses. Esses 12 meses, quanto que é a taxa, pessoal? Ele está com a taxa de 17%, confere? Só que a gente quer transformar esses 9 meses em ano, então tá aqui, ó, um ano tem 12 meses. Então, 9 meses corresponde a quantos anos? Regrinha de 3. 12x é igual a 9 vezes 1, 9. Então, x é igual a 9 sobre 12. Lembra que eu falei que era só dividir 9 por 12? Né? Acabou. Eu vou simplificar só para o cálculo ficar mais simples. Eu vou dividir aqui tudo por 3. Então, isso é a mesma coisa que 3/4 de ano. Tá? Então, a gente acabou de transformar 9 meses em anos. Ou seja, 3/4 de ano. Agora sim, as minhas taxas estão iguais ao período, que é o tempo, né? Tá tudo em ano. E agora, gente, fórmula. Qual é o montante? Mas para calcular o montante, eu tenho que calcular o juro primeiro. Então, vai ficar assim. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juro é igual a capital, que é 1.500, vezes a taxa, que é 0,17. Não se esqueçam que aqui a gente tem que trabalhar com a taxa unitária. Eu vou puxar uma setinha para cá, ó. 0,17, tá? Não se esqueçam disso, importantíssimo. Vezes o tempo, que é 3/4. Aí aqui, pessoal, fica à vontade para você fazer as suas simplificações, ou multiplicar direto e dividir depois. Vai ficar assim, juro é igual. Eu vou simplificar aqui tudo por 4. Vai ficar 375 vezes 0,17 vezes 3. Tudo bem? Então, eu descubro, fazendo as contas, que o meu juro foi de R$ 191,25. Tá certo? Só que ele quer montante. E eu expliquei agora há pouco que montante é capital mais juro. Então, quanto que você vai receber, né? Se você está aplicando 1.500, você vai receber quanto no final de 9 meses? 191,25. Então, no final dos 9 meses, a gente vai receber R$ 1.691,25. Essa é a quantia que a gente recebe por ter aplicado R$ 1.500 durante 9 meses com a taxa de 17% ao ano, tá? Alguém aí deve ter pensado assim: professora, poderia ter modificado o ano em vez de ter modificado o mês? Ou eu só posso alterar o mês? Pessoal, eu posso alterar o ano também, tá? Então, eu poderia transformar esses 17% ao ano, eu poderia transformar em quê? Em ao mês. Pode fazer isso sim. O nome disso é taxa equivalente, tá? Então, quando duas taxas percentuais, I1 e I2, em unidades de tempos diferentes, ó, quando está com a unidade diferente, são aplicadas no mesmo capital inicial durante o mesmo período e produzem juros iguais, dizemos que essas taxas são equivalentes. Então, você tem períodos diferentes, mas está gerando o mesmo montante, o mesmo juro, tá? Então, essas taxas são equivalentes. Porém, vocês têm que sempre ter na cabeça o quê? Que tem que ter a mesma unidade de tempo. Isso é importantíssimo, sempre usando a mesma unidade de tempo. Como que faz isso? Seguinte, se a sua taxa estiver ao mês e você quer transformar ela ao ano, basta você multiplicar por 12 essa taxa. Porém, se a taxa está ao ano e você quer transformar ela para mês, você pega essa taxa e divide por 12. Você tem duas opções: memorizar isso, memoriza, multiplica por 12, divide por 12, ou faz o cálculo que vocês mais amam na vida. Regra de 3. Fazendo a regra de 3, você consegue chegar em qualquer taxa que você quiser, tá certo? Aqui a gente vai fazer as questões sempre ao mês e ao ano.
Mas, como eu disse lá no início da aula, pode ser ao bimestre, ao trimestre. E aí, de novo, use a regra de 3, que aí não há necessidade de você ficar memorizando se multiplica ou divide por 12, tá certo? De novo, vamos na prática para ver como é que funciona. Taxas equivalentes, pessoal, tá? São proporcionais. Então, se você tem uma taxa ao ano, é diretamente proporcional à mesma taxa ao mês. Então, por isso que a gente pode usar a regra de 3. Vamos ao exemplo 23 para ficar mais simples aí para vocês entenderem essas taxas equivalentes. Qual foi o juro simples produzido por um capital de R$ 1.000 aplicado durante 8 meses a uma taxa de 18% ao ano? Capital, R$ 1.000. Eu quero saber qual é o juro. Se ele ficar aplicado durante 8 meses a uma taxa de 18% ao ano. Separando aqui os dados, eu tenho o capital é 1.000. Eu tenho que o tempo é 8 meses. Eu tenho que a taxa é de 18% ao ano. E aí, pessoal, a gente quer saber o juro. Mas já ficou claro aqui o quê? Unidade de medida diferente. Um tá ao ano e o outro tá ao mês. Como eu expliquei agora a taxa equivalente, eu vou alterar a taxa, tá? Eu vou deixar essa taxa ao mês. Como eu disse, use a regra de 3, tá? Esses 18% está ao ano. Mas como eu quero ao mês, eu posso escrever assim, ó. Em 12 meses, essa taxa equivale a 0,18. Já estou deixando na forma unitária para ficar mais fácil para trabalhar, tá? Então, em um ano, a taxa é 0,18 ao ano, tá? Mas eu não quero um ano, eu não quero 12 meses, eu só quero um mês. Então, qual vai ser essa taxa? X vezes 12, 12x. 1 vezes 0,18, 0,18. X é igual a 0,18, 18 centésimos dividido por 12. E aí, assim, gente, se ficar mais simples, você pode dividir. Eu vou deixar na forma de fração mesmo, tá? Se eu deparei aqui, 0,18, 18 centésimos sobre 12, isso tá o quê, professora? Pronto, gente, a gente já transformou ao mês, tá certo? Porque eu queria a taxa ao mês. E ela estava ao ano, agora virou ao mês. E agora, fórmula. Eu quero saber o juro. O juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juro é igual ao capital, que é 1.000, vezes a taxa. Olha a taxa aqui, ó. 0,18 dividido por 12. Vezes o tempo. Quanto tempo que ficou? 8 meses. Então, fazendo as contas, você vai multiplicar 1.000 vezes 0,18 vezes 8 e dividir por 12. Tá? Se quiser, pode simplificar aqui, ó, tudo por 4, vai ficar 2 e aqui vai ficar 3, tá? E aí você vai desenvolver o seu cálculo, você vai descobrir que o juro é de R$ 120. E acabou a questão aqui. Então, a gente fez uma transformação usando a ideia de taxas equivalentes. Então, voltando, eu tinha taxa ao ano, eu quis alterar, vou chamar atenção para isso, eu quis alterar a taxa, eu não quis alterar o tempo. Então, eu quis transformar essa taxa em ao mês, tá certo? Como que eu faço isso? Um ano tem a taxa 18%, né, ao ano. Só que se eu ficar com esse um ano aqui, não vai dar em nada, porque eu quero ao mês. Então, por isso que eu escrevi 12 meses, a taxa é 0,18, já na forma de taxa unitária. Então, em um mês, qual vai ser essa taxa? Multipliquei aqui em forma de cruz e descobri que a minha taxa é 0,18 sobre 12, tá? Pronto, ao mês, já fiz a transformação. E joguei na fórmula e acabou a questão. Professora, eu não queria mudar a taxa, eu queria mudar o tempo. Eu posso transformar esses 8 meses em ano e ainda assim dar certo? Pode, pessoal. Vamos fazer esse cálculo agora? Então, a gente vai modificar aqui, ó, 8 meses. Então,
pela regra de 3 de novo, um ano tem 12 meses. Então, 8 meses equivale a quantos anos? Então, regra de 3 simples. Ficou 12, x é igual a 8, x é igual a 8 sobre 12. Se você já quiser colocar o 8 sobre 12 na fórmula, tá valendo. Não, professor, eu prefiro simplificar. Pode simplificar. Então, a gente descobriu aqui que daria 2 terços de ano. Então, 8 meses equivale a 2 terços de ano. Fez isso? Fórmula. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Agora tá tudo ao ano, tá? Então, juro é igual ao capital, que continua sendo 1.000, vezes a taxa. Ó, a taxa é 18% ao ano. O tempo também tá ao ano, então tá ok. Então, é 0,18. Vezes, aí o tempo. O nosso tempo é 2 terços, tá? Feito isso, pessoal, continha, tá? E aí a gente já sabe que vai dar 120. Tem que dar o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor. Mas é interessante vocês saberem essa questão de taxa, também saber alterar a taxa. Tranquilo? Pessoal, tem um exemplo aqui que eu quero também, que a gente fez de uma forma, tá? Deixa eu analisar aqui. É esse exemplo aqui, ó. Que a gente modificou o mês, né? Transformando ele em ano. Vamos pensar aí. Vamos modificar a taxa para ver se a gente chega na mesma resposta? Pronto, já deixei aqui para a gente analisar isso. Agora, na questão, quando a gente fez, a gente transformou o quê? 9 meses em ano. E ficou fácil. Só que agora eu não quero mais fazer isso. Eu quero transformar essa taxa aqui em ao mês. Para vocês perceberem, pessoal, que tem que dar o mesmo cálculo. Tem que dar a mesma resposta. Então, vamos lá. Se ele fala que é 17 ao ano, então vai ficar assim. Em 12 meses, a taxa, né, vai ser de 17%. Ok? Então, em um mês, que é o que a gente quer, essa taxa vai ser quanto? Exatamente isso, tá? Então, ficou 12x é igual a 1 vezes 17. Não se esqueça de trabalhar com a forma unitária. Então, eu posso já colocar 0,17 aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. 0,17. X é igual a 0,17 sobre 12. Poderia dividir? Poderia, mas eu vou deixar nesse formato. Quando eu faço isso, eu já encontrei a minha taxa ao mês. E agora, vamos lá, calcular o montante. Para calcular o montante, a gente tem que calcular o juro. Então, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juro é igual ao capital, que é 1.500, vezes a taxa, que é 0,17 sobre 12, vezes o tempo, que é 9 meses. Observa que agora está tudo em mês, tá? Se você quiser, você simplifica. No caso aqui, tudo por 3 ficou 3 e aqui ficou 4. Multiplica na parte de cima e divide tudo por 4. Você vai encontrar um juro de R$ 191,65. Tá aqui o juro. Mas a pergunta é qual é o montante? Então, o que eu faço agora? Pego esse capital e somo com esse juro que eu acabei de encontrar. Ou seja, 1.500 mais o juro, que é de 191,65. Logo, esse juro aí, né, esse montante, vai ser de R$ 1.691,25. Vamos analisar com a outra questão que a gente fez agora. Olha só, questão 22. Olha aí, o juro, R$ 191,00. Exatamente igual que a gente acabou de calcular aqui, ó. O outro, qual foi o montante? R$ 1.691,25. Olha aqui, qual é o montante? R$ 1.691,25. Então, eu só quis fazer a questão de duas maneiras diferentes para vocês perceberem que dá no mesmo, né? A diferença é que eu trabalhei com a taxa equivalente, em vez de modificar o ano. Então, basta usar a regra de 3 para ficar mais fácil,
tá certo? Pessoal, com isso, eu finalizo aí a aula de juros simples, tá certo? E o dever que vocês têm para fazer é da página 239, da questão 32 à questão 37. Tá aqui no material de apoio, tá? Mas também tá lá no livro de vocês, onde vocês podem ver também a resposta das questões, tá certo? Sexta-feira, aguardo vocês na nossa live para corrigir esses exercícios de juros simples e da aula de segunda-feira, tá certo? Obrigada e até mais.